Yo, way make a miracle work. Promise keep and light in the darkness. My God, there is who you are. Meu Deus do céu. Ó, já dispensa apresentações. Hoje eu tô com nada mais, nada menos aqui. O meu amigo Marcelo Gonçalves. Marcelo, que alegria ter você aqui, cara. Gratidão, obrigado. Muito bom estar aqui com você. Obrigado por abrir as portas do seu espaço, desse podcast incrível. E vamos falar de Jesus, vai ser muito bom. Meu Deus, eu que agradeço, que honra ter Amém. você aqui hoje. Gente, eu posso apresentar até, né? Porque talvez você que está me vendo conhece aí o Marcelo só do Altas Horas, da Rede Globo e outros lugares, mas você pode não saber, de cara eu já vou dizendo. Já fez back vocal aí com essa linda voz, Kirk Frank. Uau, trabalhei com Kirk Frank, né? É muito legal. Família Lima também. Sim, Família Lima. Meu amigo Robson Monteiro. Uau, Robson. Deixa eu ver. Fat Family, hein? Sim. Aí já dá para ver só um pedacinho do currículo aí do Marcelo. E Marcelo, depois de trabalhar com algumas pessoas, agora chegou a vez de mostrar uma de frente, né? Exatamente. Aí o protagonista da adoração, vamos dizer assim, porque você, além de um baita músico, é um adorador. E essa é uma grande diferença, não é? Sim. Tem diferença do artista e do adorador? Porque não é errado. Muita gente fala, é artista, mas ser artista não é errado. Artista é arte, não é? Claro. Mas vamos começar falando disso. Diferença de artista e adorador, pela sua experiência. Qual foi a diferença? Bom, vamos lá. Se tem... Existem vários conceitos, né? Eu sou nascido e criado numa igreja super tradicional, veio de uma questão tradicional. Eu sou da década de 80, então imagina o tanto de coisa que a gente teve que desbravar por questões artísticas, né? Às vezes você cantar de uma forma diferente do convencional que acontece no Brasil, ou nas igrejas assim, de padrão, você já estava querendo se exaltar. Seu irmão tá muito exaltado. Não tal. aparecer. E o seu coração não tá focado nisso. Na verdade, tá focado em influenciar. Né? Pelo menos essa sempre foi a minha questão. E hoje, com o passar dos anos, a gente entende que o conceito de artístico realmente é arte. Mas arte e adoração. A gente se refere a quem você entrega esse seu talento, a sua arte, o que você sabe. Então, a gente entende que, eu sempre falo muito disso, Jesus, quando terminou aquele seu propósito de 40 dias, Satanás levou ele a um lugar alto. Foi o diabo que levou ele a um lugar alto. E a troca era, se você quiser, se você que me der a sua adoração, eu vou te dar tudo isso. Então, tudo que ele queria é adoração. A nossa luta sempre foi por conta da adoração, independente de quem você é. Então hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida, a minha carreira, construir algumas coisas. Deus me fez estar, Deus me faz ser. Independente do cenário onde eu esteja, as pessoas vão saber que eu sou dele, ele é meu, e a minha arte, ela é em prol do reino de Deus. Então, às vezes, eu trabalho com alguns cantores do meio secular que me ajudam muito artisticamente. Por exemplo, a Paula Lima, ela é incrível, uma mulher assim que me deu um super up, além de ser uma artista incomparável assim para mim, ela me influencia muito, me ensina muito, aprendi muito, e ela sabe, me respeita por eu ser cristão, mas independente da religião, ela enxerga Cristo em mim, e isso vai além da nossa arte, vai além daquilo que eu fui criado para ser. Que legal, Marcelo, esse ponto de vista, porque muita gente está nos assistindo agora tem essa dúvida. Você tem a sua carreira gospel, né? E você ainda trabalha também com cantores seculares ainda. O que você faz exatamente? Back vocal em estúdio. Né? Hoje eu não trabalho mais em turnês, né? Eu me abdiguei de fazer show, estar num ambiente de show secular. Mas a questão de composição, arranjo tanto musical quanto arranjo vocal, como trabalhar em back vocal, instrução vocal, esse é o meu trabalho. Sim, e você parou de fazer turnês por falta de tempo, por causa da sua carreira, ou foi uma opção mais para não ficar no ambiente mesmo? Isso, hoje é uma escolha. Hoje foi uma escolha, né? Eu fiz a turnê do musical Back to Amy Winehouse, que conta a história da vida de Amy Winehouse, que foi muito incrível. E, inclusive,
teve a instrução, a supervisão do Zalon, que, pô, um baita cantor, backing vocal da Amy, amigo da Amy. Então, nós retratávamos toda a história da vida da cantora, replicando o show na íntegra, e o público dela aqui é um público que a gente geralmente, a galera do cristão não teria tanto acesso. Sim. Eu tô falando do pessoal da LGBTQIA+. Certo. E tranquilo, pra mim, tranquilo. Eu tava lá pra executar o meu trabalho, respeitando cada um dos, né? E não é sobre a sexualidade, é sobre as opções, sobre os traumas, sobre os confrontos de cada um que tomaram o seu rumo. Sim. Ótimo. Então, aí a galera falava muito assim, na hora das apresentações, né? Que cada um canta uma canção e tal. Aí eu lembro que Bruna Góes, que fazia a Amy, ela dizia, agora canta aí, pastor. Aí eu cantava, I sing because I'm happy, I sing because I'm free, reason the sparrow, and I know he watches me. Aí eu cantava essa canção, que é um gospel americano, e aí beleza, terminava o show, a galera eufórica fazendo, e eles iam lá, você é crente mesmo? Eu falei, sou. Quer chamar de pastor, ela falava, vai pastor. Ela, mas você é crente mesmo? Eu falei, sou. Meu Deus, mas como que você veio pra cá? eu falei assim, você acredita que Jesus usa a minha música e tudo que acontece para que eu estivesse aqui com você? E desse meio, cara, foi muito louco. Nós éramos em 11, 9 voltaram para Cristo. Da equipe. Então, a gente entende que não é o muito falar que nós seremos ouvidos, mas são as nossas atitudes. Então, testemunho. Exatamente, é ser luz nas trevas mesmo, né? Às vezes a gente fala, não, eu sou crente, vou ficar aqui no reduto dos crentes e tá tudo ok. E de repente para você sim, mas se você quer ser diferente, fazer a diferença, você tem que atender esse IG. E o IG é muito louco, cara. Muitas das vezes contradiz o chamado normal. Sim, mas é estar na contramão mesmo. A Bíblia vai dizer que o poder de Deus é loucura para quem perece, mas para nós conhecemos, é a manifestação do poder de Deus. Igual Jesus sentado ali com a mulher samaritana. Exato. Alguém poderia julgar. Mas... Exatamente, mas olha só que louco. De repente os discípulos não conseguiram entender isso e falaram assim, vai lá buscar, que hoje meu particular é com outra pessoa. Imagina como é que seria com... Mestre, não faz isso, não conversa com ela. Então ele ausentou pessoas que de repente não entenderiam o propósito para aquele momento e teve um verdadeiro encontro com ela. Assim eu penso, né? Sim. E tem sido assim na minha vida, cara, diariamente. E Marcelo, quando você nasceu no berço evangélico ou não? Qual foi essa sua capacidade vocal? Você descobriu também dentro da igreja, como muitos grandes cantores? Sim, foi muito louco. Minha mãe e minha avó, eu sou crente desde os 2 anos de idade. Dos 2 anos? Dos 2 anos de idade. E da nascença então, nessa questão dos 2 anos aí, vai vendo, cara. Eu nunca vi isso, sem querer interromper. Desde os 2 anos. Já vi alguém dizer, eu nasci no berço evangélico. Então, ele aceitou Jesus com 2 anos. Porque na verdade assim, por que acontece? A minha mãe e minha avó, eles eram de matriz africana. Sim, Umbanda, sim. Né? E meu pai também. E o que acontece? Eu vivia nesse cenário católico, fui batizado na igreja católica. Sim. E aí sim, aí eu tava entre o catolicismo, matriz africana, e aí quando nós nos mudamos, saímos de um cortiço, onde praticamente eu nasci, aí eu fui para uma outra situação que é a Coab Teotônio Vilela, o lugar que eu amo. Beijo pra Teotônio Vilela, uma bênção. E que totalmente é outra vibe, é outro lugar improvável. Agora, mano, morar na Coab, mano, você tá agradecendo, porque você não sabe o que aconteceu lá, né? E aí o que acontece? Quando chegamos lá, tínhamos um vizinho chamado Seu João, ele era cego. E ele... Hoje ele é falecido, mas eu tenho muito apreço pela família dele. Eu, inclusive, tenho a Nina, que a gente chama de irmão. Cara, é muito louco. É uma amizade mesmo. Tá? Pra você ter noção, a galera me conhece na região ainda como Marcelinho. Os filhos dos meus amigos, assim. Sim. E aí o que acontece? Com 2 anos, ela conheceu a Cristo. E aí esse lado católico em mim não existiu mais. Começou a ir pro lado mais, eu vou dizer, protestante, cristão, sim, evangélico. E aí foi onde eu comecei a entender. Mas meu pai foi embora de casa, eu tinha 11 anos. Mas nesse período, eu lembro que de 7 anos, entre 8, como eu comecei a ter as curiosidades musicais na igreja, vendo os músicos tocar, eu queria ser aquilo. Sim. Meu pai ouvia em casa
Earth in the Fire, Stevie Wonder, ouvia Benito de Paula, ouvia Marvin Gaye, ouvia muito Tim Maia. E aí, cara, eu ouvia essas coisas e queria cantar na igreja, cara. E aí a galera, não, mano, pode cantar assim não, isso é coisa do mundo, tal. Aí, eu lembro que a minha mãe ouviu uma canção, ela era professora da escola dominical, formada pela PEC, né? Aliança para a Evangelização de Crianças. Sim. Eu lembro que com 10 anos, foi de 9 para 10, ela ouvia... Ela tinha que sair com as crianças, tinha uma canção da Sandrinha. Essa canção era... vejo os passarinhos na alvorada a cantar. Aí tinha uma parte dela, a canção que fazia: eles não semeiam, nem fazem celeiros, mas o Pai Celeste... Nossa, isso mexeu comigo, né? Aí o refrão era: se o Senhor é o meu pastor, nada... Falei, meu, essa caidinha, né, mãe? A Sandrinha tinha essa pegada? Mas olha só que louco. Caidinha. Eu falei, meu, o que é isso? E eu via que meu pai ouvia muito isso, que era de uma semelhança do Billy Paul, Me and Mr. John. Falei, meu, caramba, meu, isso é legal. Eu fazia isso na igreja. Aí tava: se o Senhor é meu pastor, nada. Aí eu: se o Senhor... meu, deu uma treta na igreja. Marcelinho tá cantando igual o mundo e não pode e tal. Eu falei, por que não pode, mãe? Aí eu comecei a caguetar. Olha o Álvaro Tito cantando aí. Álvaro Tito, inclusive entrevistamos o Álvaro Tito. Teve toda aquela polêmica do pastor José Carlos. Não fica esmerilando o hino, não. Então, já tava o Marcelo aí esmerilando ele já todo tinha me hino. influenciado. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma amizade com o Álvaro. E a minha primeira pergunta: meu, você ouviu o Stevie Wonder? Aí ele: eu só não ouvi o que ele não lançou ainda. Porque é muita coincidência, né? A influência musical. E aí o que acontece? Eu comecei a ser diferente dos meninos. Aí nós não tínhamos dinheiro. Meu pai foi embora de casa e tinha aquela correria. Era eu, minha mãe e minha avó. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, minha avó aposentada. E aí era uma vida bem sofrida, cara, no sentido limitações, sabe? Sim. Aí pra tocar um violão, como é que eu ia estudar? Ia na casa de um amigo, pegava a empresa: você vai, agora é 1 hora, quando for 2 horas você devolve o violão. Eu falei, já ficava na rua ali mesmo, sim. Ensaiando, lendo uma revistinha chamada Ginga Brasil, que tinha uns acordes. Eu comecei a aprender ali. E aí eu comecei a buscar. 13 anos eu comecei a trabalhar como empacotador. Depois eu ingressei com atividade de construção civil. Aí eu comecei a pagar meus estudos. Você foi servente de pedreiro. Exatamente. E com esse dinheiro você pagava... Ajudava em casa e pagava as minhas aulas. Mas que aulas? De canto. De canto. Você, essa época, você disse aí, cantando já esmerilando, vamos dizer assim. Você já tinha essa potência vocal? Você já era afinadíssimo? Ou, não, sempre ou a aula a aula só potencializou o que já existia, isso? Na verdade, assim, eu sempre busquei o conhecimento porque eu queria viver daquilo. Sim. Isso já era uma certeza. Já era uma certeza. Tipo, eu entendi. Meu, você tem noção? Eu lembro que eu era menor, que eu era pequeno, um molequinho. E aí tem aqueles violãozinhos que vende na feira. Sim. Eu queria afinar, cara, pra tocar, fazer a minha avó cantar. Eu lembro que eu sentava numa máquina de costura, aquelas máquinas de costura, eu fechava a tampa e falava: vai, vó, canta aí. A minha avó: mas eu vou cantar o quê? Canto o hino da harpa. E aí eu queria fazer igual, não, mas o som tá saindo igual. Então, tipo, a minha alma já tava pendendo para aquilo. Sim. E eu ouvia minha avó cantando no lavando louça ou lavando roupa, os hinos da harpa. Poxa, tem uma canção que eu lembro até hoje, que ela diz assim: um dom real Deus despertou aos seus fiéis, dons de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Sararei. Nossa, cara, isso me arremete a essa lembrança. Então eu cresci com ela cantando, analfabeta, cantando isso. Minha avó era neta de escravo. Então, tipo, eu carregava toda essa questão de ser um jovem negro na periferia, a minha mãe praticamente solteira, né? Porque meu pai, mesmo sendo casado, mas meu pai abandonou lá. Sim. E minha mãe permaneceu firme. Então, minha mãe tinha a responsabilidade
de terminar os estudos dela, cuidar de mim, cuidar da minha avó, trabalhar, arcar com as contas. Então nós tínhamos uma responsabilidade que era demasia para ela. Cara, e isso assim, eu tinha tudo para ser mais um da estatística. Certo, eu nem estaria mais aqui. Você falou aí, jovem negro na periferia. Exatamente. Você conhece outros países. Sim. Mas vamos falar de Brasil, em primeiro lugar. Você sentiu ou sente ainda algum... Falando de racismo, qual é a realidade? Preconceito? É preconceito, tinha me fugido da palavra. Sim. Teve alguma dificuldade, algum obstáculo por causa disso? Ou isso não foi obstáculo nenhum para você? Ou em algum momento você falou, não, eu tô sentindo aqui que por causa da cor da minha pele... Tem, pastor. Existe isso? Claro, Nossa. até hoje. Até hoje Existe isso. Estamos em 2026 e isso existe. Eu não sou um cara negriota. O que seria um negriota, no meu conceito? Negriota seria o cara que se vitimizaria por uma questão, porque eu sou negra, então eu vou querer uma questão, porque... Não, eu não fico levantando essa bandeira. Sim. Porque os negros têm que... Não, nós somos seres humanos e capacitados. E há quem diga que o negro é uma das raças mais inteligentes. Por quê? Primeiro, por a gente não ter algumas oportunidades, a minha avó sempre dizia para mim, hoje eu entendo, você é negro, não era negra, você é preto, você já tem a obrigação de ser melhor 2 vezes. Então o que acontece? Eu tenho que estar sempre um passo à frente, entendeu? Tipo, mas porque você usa um cabelo assim, ou porque tá assim, é a minha forma de empoderamento, de imponência, dizer quem eu sou. Eu não me moldo aquilo que as pessoas já acham que eu tenho que ser. Romanos 12:2 na minha mente. Não vou me conformar com este mundo. Eu vou me renovar pela transformação do meu entendimento, do entendimento que Cristo dá para mim. Não o que eles dizem, Marcelão, e aí, gordão, e aí, não sei o que. Não, cara. Eu posso estar, não sou. Sim. Que nem aquela piada, é muito louco, só eu e minhas piadas, quem me conhece sabe. Tipo, tinha um bêbado que chegava pra ela, que tava num lugar e falou pra mulher, nossa, você é feia, né? E ela, mas você é bêbado, mas amanhã eu tô bom. Você entendeu. Exatamente. Então o que acontece? Eu enfrento isso todos os dias, cara. Tipo, depende, de repente, você tem carro? Que carro que você tem? Não importa o carro que eu tenho. Eu não sou o carro. Agora você sabe que isso aí inclusive no Brasil parece que isso é pior do que em alguns lugares, né? Uhum. No Brasil se vê muito de... Eu tenho meu ministério itinerante. Sim. Eu lembro que no começo, eu e minha esposa, que vamos fazer 29 anos de casado agora. Uau, parabéns. E a gente casou, a gente não tinha carro, não tinha nada. A gente ia de ônibus cantar na igreja. Ela também é uma cantora. Sim. E eu lembro que um pastor deu R$50 de oferta pra gente. Eu não cobrava. Não é pela quantidade. Não. Na época 50. Só que quando tinha outro que tinha ido no mesmo evento, e ele tava, se eu não me engano, com um Honda Civic, um Corolla, lá na porta. Quando ele viu o cara indo, ele falou, aquele carro do irmão que tava aqui, ô Breno, chama ele, eu dei só R$50 pra ele. Isso aí eu vivi. Sim. E ele daí deu mais oferta pra ele, porque ele tava de carro. Era pra ser ao contrário. Não, isso acontece Então comigo isso direto. não é só pela cor da pele, você concorda comigo? Sim, não. Isso aí, mas o senhor acha que existe mesmo racismo que isso soma? Claro. Racismo não só com os pretos, mas com os nordestinos. Existem essa questão da xenofobia, né? Que é isso que é o nome. Cara, às vezes eu vou em igreja, eu sou muito tranquilo. Tipo, eu não preciso me travestir, ou seja, me colocar uma questão pra ser. Não. Tipo, eu vou, sou normal. Tipo, eu gosto de usar blusa assim e tal, eu vou. E às vezes a gente tá conversando com os pastores e tal, e aí eles ficam meio assim, tem gente que não me conhece. Aí eles me tratam de um jeito até eu abrir a boca. Depois que eu abro a boca, eles querem me levar até o portão, a porta, pra saber qual é o meu carro. Aí quando vê que é um carro importado, ô varão, você gostou? É caro um carro desse? Eu falei, não, professor. Tudo é possível aquele que querer. Você acredita que é pela fé? Financiado, pastor, tô pagando. Então quando alguém pergunta qual é seu carro, onde você mora, tá querendo saber o tanto de respeito que você acha que é infelizmente, às vezes as pessoas acham que no mundo corporativo ou comercial você mostra a sua força nisso. No celular, tipo, eu tenho um celular que hoje todo mundo tem.
Mas de repente, para você ter uma fruta diferente na capa do seu celular, você, poxa, ele tem uma geração diferente, fala, pô, não, esse cara aí dá para cobrar mais caro, ou por isso. Então, tipo, existem essas questões, né? E não, às vezes os caras vão entrar, tipo, às vezes, infelizmente, às vezes, para você ser preto, o tratamento é muito diferente. Às vezes, independente, você pode ter um carro top, fazer o que for. Às vezes tem muitos amigos que mesmo sendo pretos como eu, os caras têm, porque os caras precisam ser aceitos. Sim. E eu falo, meu, eu não vou me maquiar por isso. Deus me levantou para construir uma triste, uma geração. Porque, meu Deus, não tem sentido, né? Faz sentido no mundo. Não era para ter, né? Exatamente. Não era para fazer, mas eu entendo. Exatamente. Marcelo, então, tipo assim, hoje, pra você ter uma noção, tem uma rede de TV que a galera sem dar um sarrafo falando. Eu fui muito melhor, bem tratado lá do que na igreja. Igrejas grandes, eu tô dizendo. Sim. Né? Tipo, uma vez eu tava num púlpito e um pregador também era negro. E ele falou assim, nossa, eu fui tão bem tratado nessa igreja hoje que eu me sinto até branco. Cara, eu fiquei doido. E tinha um amigo meu que ele é brasileiro, mas estava nos Estados Unidos. Ele é cidadão americano. Sim. Mas foi nessa igreja pra gente se rever, bater um papo. Sim. Na hora, tava em live, a galera que tava no culto, na live começou a mandar mensagem pra mim, eu tocando. Aí eles, mano, esse cara falou isso mesmo? Sim. Mano, esse cara tá... Não, é mentira. Se é na América, ele já tinha sido preso. Marcelão, o cara tá falando isso mesmo? Eu quieto. Finalizando o culto. Quem gostou do Marcelo? Uma bênção. Espero que ele volte. Quando ele voltar, quero te abraçar, hein? Vamos ver se você emagrece pra te abraçar. Eu falei, irmão, não me abraça, eu não vou emagrecer. falei, não me abraça, eu não vou emagrecer. Tipo, não é uma questão dele, é uma questão minha. Sim. E outra, porque você... mano, eu posso estar plus size, mas eu não sou doente. Então, sim, tipo, existem muitas coisas. Quando eu me apresentei na Rede Globo de televisão, no Altas Horas, com a minha roupa, com o meu estilo, eu recebi um monte de mensagem dos caras. Meu, onde você compra suas roupas, cara? Ficaram tão bem. A galera plus size, querendo saber mais sobre isso. Ou seja, sim, se sentir acolhida, se sentir respeitada. Eu não tô, tipo, romantizando isso não, gente. Tô entendendo. Mas eu tô falando sobre uma situação. Então, imagina, o cara é preto, o cara é gordo e o cara canta. E aí, mano? Então, tipo, eu nunca tenho uma pessoa... Ai, Marcelo, pô, parece o Périx. Eu falei, ele é uma grande voz, assim como eu. Não é que eu tô sendo mala, sim, é que eu também tenho o meu lugar. Uhum. Então, ser preto hoje no Brasil, eu não vou dizer que é moda, mas, tipo assim, às vezes a gente precisa entender a verdade de cada um, por que faz, o porquê não está. Então eu me ligo muito nisso, né? Mas eu sou muito bem resolvido. Então o conselho que você dá para um jovem, né? Porque eu tenho, sim, como pastor de igreja, eu tenho jovens assim, inclusive tem um lá especial que eu tenho, que chegou, claro que eu não vou dizer o nome aqui, mas com muito complexo, com muito medo, e se abriu comigo mesmo. Pô, pastor, eu me sinto inferior por causa disso, e claro que a gente vai tratando isso com muito carinho, com muito zelo também, né? Sim. Mas vindo de você, sim, né? Você tem mais autonomia, muito claro, mais do que eu para dizer isso. Embora o meu avô é negão. Ah, top. Não, você perto do meu avô é loiro. Como diz a galera. E a minha avó é loira. Você já tem o pé na senzala. Então... Seu avô era palmiteiro já, hein? E eu tenho um tio também que puxou ele, né? Então eu tenho, sim, com muita honra. Ter a descendência, descendente. E acho que até um pouco por causa da minha voz ser rouca, porque voz de negão é outra voz coisa, de negão é diferente, né? Não tem jeito, né? Quando tu olha, parece que é americano, você já... Não, é né? isso, eu acho isso. Realmente, bom, parece que Deus escolheu, né, a Deus garganta. Olhou pra África de uma forma diferente. Falou, vou abençoar eles com a voz. Deus olhou pra África. E qual conselho você dá para esses... Para jovens? Não só jovens, mas eu falo jovem porque... Pessoas. Porque o jovem, ele ainda tá se decidindo na vida e ele vai ter que tomar uma decisão e muitas vezes ele fica fechado nesse tempo que limitado a um conselho seu pode mudar a história dele. Olha, eu acho assim, primeira coisa que tem que acontecer, você entender quem Deus é, tá? Entender quem Deus é. Isso, entenda quem Deus é em você. Qual foi o chamado que ele entregou a você. Ele, quando olha pra você, não vê o que você se tornou. Ele enxerga exatamente aquilo que ele criou para que você fosse. Ponto. Isso tem que estar muito enraizado em você. E outra, não espiritualize coisas. O que você tem que fazer de forma humana, ir ao médico, se cuidar, treinar, mano,
faça, só não mundanize as coisas. Entendeu? Isso também é adoração. Adoração não tem a ver com música. Adoração tem a ver a forma como você externa o reino de Deus, ser embaixador de Cristo. Entendeu? Não andar segundo a métrica do mundo, não andar segundo a métrica daquilo que dizem. Te pergunta, pai, o que o senhor acha a respeito? Como eu devo me portar? Porque eu sei que eu estou influenciando pessoas. Eu sei que resplandecer como astro no mundo não é fácil. Mas há uma pregação, uma vez eu estava abrindo parênteses, tá? Eu estava pensando muito sobre uma coisa. Era no final do ano de 2023 para 2024. E aquele mês de dezembro me pegou muito. Eu comecei a pensar sobre o nascimento de Cristo e tal, embora não seja essa a data, segundo os judeus. E aí eu pensando sobre isso, daqui a pouco eu vejo uma pregação, uma reflexão do Antônio Cirilo, justamente sobre o que eu estava falando, sobre o nascimento de Cristo. Jesus, quando nasce, um rei quer matar ele. E aí, o que acontece? 3 reis. Há quem diga que são 3 reis magos. Eles querem encontrar Jesus para adorá-lo. E quem o direciona é a estrela. A estrela mostra o caminho até Jesus. E eles seguem a estrela. Quando chegam em Jesus, eles adoram, mas a estrela some. Aí Jesus falou assim, eu quero que vocês... Aí Paulo vai dizer, resplandecei como astro no mundo, seja uma estrela. Qual a função da estrela? Não é ser um popstar, é levar as pessoas até Jesus. Olha. E quando chega em Jesus, você desaparece e ele continua. Muita gente cai, porque a gente quer levar eles até Jesus e quer continuar brilhando. Não dá, entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes, se eu tivesse uma voz dessa, eu já tava com milhões. Se eu tivesse... Mas, cara, esse é o seu problema. Você quer a voz para ter milhões. Você não quer o Deus que te dá milhões. Então, a gente quer cantar... para Deus, mas não quer servi-lo de forma real. Trabalhar para Jesus é depender do salário dele, chefe. É tipo assim, ele fala assim, hoje eu vou te abençoar. Não, hoje você vai viver do maná. Mas, não. Maná é o que vem no dia, né? É do dia, não dá para você guardar. Entendeu? Então, tipo assim, é viver a dependência. E às vezes, segundo os nossos complexos, a gente acha que é porque a gente é X, porque é Y, que Deus não quer nos abençoar, que até mesmo Deus não olha pra gente e não gosta. Não, entenda. Deus tá num outro plano e você tá preso a coisas aqui da terra. Eu sempre digo para jovens, quando eu ministro muito, falo assim, todo mundo quer namorar e tal. Vou te ensinar uma coisa, moça, o rapaz que quer te encontrar, ele vai te encontrar onde? Jovem, homem, a moça que quer te encontrar, ele vai te encontrar onde? Se você não estiver escondido em Deus, quem é de Deus vai te encontrar lá. Então isso é muito nítido. Cara, hoje eu tô com 44 anos, revelado. Você é pai, né? Sou pai de 4 crianças. E aí, tem menina no meio? 2, cara. Qual a idade? Uma de 20 e uma de 4 anos. Já tem uma de 20, Marcelo? Uma de 20, meu Deus. Começou novo, hein? Doutora Alicia já Então me ensina aí que eu tô com uma de 12 lá, eu já comprei, falei pra ela, já comprei espingarda. Espingarda, pitbull, mas não tem jeito. Elas têm um jeito todo especial. Você pode estar bravo, elas falam, papai, você fala, meu Deus do céu. Já derreteu. Já veio, tipo assim, o cartão já começa a coçar, né? Mas é sobre isso. Então o que acontece? Eu falo muito sobre isso. Não é aquilo que somos. A gente não consegue segurar nossos filhos, mas a gente consegue ensiná-los, dizer a eles quem são. Sim. Eu falo isso por causa da minha mãe. Minha mãe sempre fala isso. Seus amigos, que não sei o quê. Minha mãe é a preta tradicional. Que não sei o quê. Eu falei, mãe, a senhora lembra onde estão os meninos? Ela, uns morreram, outros não sei o que lá. Eu falei, mas eu ainda tô firme na escola dominical. Aí ela fala, eu tô ligado naquilo. A Bíblia vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho, não é dizer, vai por ali. Ela diz no caminho, é junto. Sim. Estar junto, no caminho, o caminho é esse aqui, vamos. É por aqui. Então, é sobre isso. Então, eu falo hoje para os meus amigos que de qualquer situação de trauma ou dificuldade, infelizmente os traumas eles criam pontos de restauração em nós, assim como um computador. Ponto de restauração, que é o famoso gatilho. Quando você lembra daquilo, aquilo quer te trazer para baixo, quer te trazer ansiedade, quer te trazer algumas coisas que vão te trazer a depressão. Sim. E às vezes a opressão. Tipo, você tá aqui, eu preciso me abrir, mas eu não consigo. Uma open. Você não consegue se abrir. Ela fica te oprimindo, ela te comprime. E a depressão ela te coloca para baixo. Eu falo pros caras, lembra que a Bíblia vai dizer? Lembra de onde caíste?
e assim você volta ao primeiro amor. O que ele tá dizendo? Não é lembrar de onde você venceu. Lembra onde foi seu ponto de trauma. É lá. Mas dói. A partir dali, volta a entender quem Deus é. Aí você vai E você acredita que o trauma, aonde dói, é exatamente onde Deus pode usar a pessoa para curar outras? Cara. É uma confirmação. Que louco acontece aqui. Tem uma canção que eu quero cantar, ela é de Alvin Slaughter. Eu tava pensando muito sobre isso. E aí, o refrão dessa canção em português é até o pastor Rick. Beijo, pastor Rick, da igreja. Ele era da igreja Gente de Jesus. Eu conheci ele lá, e essa canção também. A canção diz assim: se tem algo a fazer, uma coisa que é maior que você, é aí que ele surge. Quando entregas o controle da sua vida nas mãos do Senhor, é aí que ele surge. Ele te vê na hora da necessidade, quando estás para atravessar o teu vermelho mar. No momento em que clama, com fé ele chama. Ele te vê, ele te vê e diz pra você: o que você tem nas mãos eu posso usar, se você me entregar, e o pouco que tens muito será. Eu sou El Shaddai, supro todas as tuas necessidades. Cara, essa canção é muito sobre isso. Que forte, sabe? Que forte. Sobre saber entregar na mão do Senhor. E é difícil, porque a gente quer dar resposta, a gente quer dar desculpa, a gente quer provar sempre as pessoas. E quando a gente aperta o botão do famoso não tô nem aí, não devo nada a seu ninguém, você começa a entender aquilo que Deus faz. Como assim, Marcelo? O que ele faz, ele não precisa e não deve nada a ninguém. Quando ele quer, se ele quiser te abençoar, pum, ele abençoou. Se ele quer fazer você entender, ele vai fazer você entender. Eu tava com um carro, meu carro deu um pau. Aí eu aluguei um carro e tal. E era um carro que, não gosto daquele carro. Aprendi a não gostar dele, olha que louco. Aí tal, colei no lugar, tá, pra abastecer o cara. Você é Uber? Eu falei, não. Falei, esse carro tirou toda a minha dignidade. Aí eu peguei e falei, não sou. Aí o cara começou a falar, não, porque meu filho é tal. Eu falei, sério? E aí falei, meu Deus, usou um carro pra eu conversar com alguém, pra ter essa conexão com alguém. Aí eu comecei a falar disso. Nada contra o Uber, né? Porque alguém pode estar me assistindo e entender isso. Não era sobre isso. É isso. É porque que acontece? A Uber não é a minha profissão, mas todas as vezes que eu ando de Uber, eu começo a ouvir histórias incríveis de caras que hoje estão como Uber. Eles não são Uber, eles estão como Uber, eles são muito mais que isso. Entendi. Né, cara? Tipo assim, hoje eu trabalho de Uber. Hoje você trabalha de Uber, mas você não é Uber. Você é muito mais que Uber. Qual que é a sua meta? Porque às vezes a gente se atrela a quem somos ao que fazemos. Você não é o que você faz, meu. O que você é, de repente, dá possibilidade a você fazer outras coisas. Né? Vamos supor, Marcelo, quem você é hoje? Cara, eu tenho multifunções, mas eu sou aquilo que Deus determinou para que eu fosse. A minha natureza, a minha essência é ser uma pessoa que canta. O que você é? Eu tinha essa dificuldade de saber quem eu era. Até que quando eu tava no final do programa do Altas Horas, aí Deus falou pra mim, eu falei assim, Deus, e aí? E se eu não ganhar? Eu tô muito feliz em ser o terceiro, né? Eu não tenho voz pra isso. Eu tava com menos 15% dos pulmões. Tinha vindo de uma pandemia. Eu tinha vindo de uma internação que eu quase morri, cara. E aí eu falei, Deus, eu não tenho condições de ser essa voz. Aí Deus falou assim, você nunca vai ser a voz. A voz sempre vai ser eu. Aí eu entendi que não é quem eu sou, é quem eu carrego. Então, Deus. Muita gente pode dizer que é muita coisa, mas você que entende quem Cristo é, você não é o que você acha que é. Você é o Deus que você carrega. E ele vai dizer, eu sou o que eu sou. Eu sou o que você quiser na hora que precisar. Por isso que você vai dizer, eis-me aqui sempre. A autoridade quem dá é Deus. Sim, claro. Neemias estava ali, tinha recebido autoridade para governar.
e ele tá saindo vestido de copeiro, mas a autoridade já era de governador, mais ou menos isso. My God, exatamente. Uou. Quem olhava não entendia, os soldados tudo, mas ele dando ordem, eu quero madeira, eu quero isso, quero aquilo. Oxe, sem e alguém patente falava, mas nenhuma. ele tá vestido de copeiro, ele tá vestido de copeiro, mas a autoridade já foi dada para governar, é isso? Exatamente. Meu Deus, que exatamente. forte. É bom conversar com gente Que inteligente. É muito bom. Marcelo, a gente falou aqui de trauma, eu vou tocar numa ferida, que eu não sei Sim. até onde é essa ferida Pode ser. na sua vida. Você disse que seu pai te abandonou a família com 11 anos de idade. Sim, eu tinha 11 anos. E todos nós sabemos que um pai, ele é muito importante dentro da casa, mas quantas pessoas estão nos assistindo agora que por algum motivo, pela falta, ou Deus levou, ou saiu de casa, isso, como você passou por cima disso, como você venceu isso e reencontrou seu pai, ou não, Sim. como é hoje, mas cara, conta desde lá. Sim, lá de trás. Ó, é assim, eu sempre fui criado pela minha avó, praticamente. Minha avó foi a minha figura de educação e criação, que é diferente de criado do que educar. Você pode criar, a gente cria gado, cara. Você põe dinheiro, tal. Você pode criar uma criança sustentando, dando dinheiro, tal. Educação requer tempo, Sim. requer persistência, requer ameaças, né? Se você fizer de novo, eu vou te bater. É sempre isso. Olha o chinelo, né? Faz parte. Todo mundo, eu não sou todo, você não é todo mundo. Não, você não é todo mundo, não. Então, tipo assim, onde você vai? Ah, mãe, vai eu, aí vou ali com o coiso. Quem é o coiso? Então, isso faz parte da nossa educação que trazem as memórias de quem somos, né? E a figura masculina é importante. E a figura masculina é importantíssimo nisso. Então, tipo assim... E quando ela falta? Cara, foi muito louco. A minha mãe e meu pai viviam em pé de guerra. Meu pai era muito boêmio, né, cara? Então ele, tipo, tinha essas questões dele. E aí, nesse intervalo, eu percebia que toda vez que ele brigava com ela, ele ia embora. Mas ele falava assim, olha, o pai vai ali, mas depois eu volto. O famoso vou comprar cigarro, sabe? Sim. Aí eu falava, mano, aí uma vez meu pai foi embora, ficou tipo 2 meses, 3. Aí voltou, depois ele pegou e foi mesmo. Aí eu falei, mano, foi por causa da minha mãe. Aí eu comecei a ficar um moleque mais rebelde, sabe? Nós discutimos muito e minha mãe, vixe, dava treta. E aí eu atrelava isso, ainda do meu pai, ao relacionamento com a minha mãe. Sim. Aí, peraí, quem foi embora? Quem foi embora foi o marido da Graça ou o pai do Marcelo? Entendeu? Olha. Porque tem gente que, tipo assim, um relacionamento não deu certo, mas tem uma criança, o cara deixa os dois. O cara divorcia do filho também. Sim. E não é a questão disso. Então o que acontece? Eu sempre queria ver meu pai. Eu lembro que meu pai às vezes passava, via de longe, às vezes eu tava jogando bola na esquina, os molequinhos, ô Marcelinho, seu pai tá ali. Eu saía correndo e tal, tipo, eram os 5, 10 minutos que, uau, me dava um up, mano. Eu voltava já fazendo gol, já milhão. Falava, mãe, eu vi meu pai. Como assim? Já aconteceu? Aí, enfim, havia uma questão espiritual por tudo isso. Quando eu fiz 15 para 16 anos já trabalhando e tal, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga até hoje, que é a Celina, minha irmã do coração. Ela tinha um Fiesta vermelho. Eu falei, Céu, vamos achar meu pai. E terminava os cultos, a gente ia pros lugares onde tinha um pagode, tinha um samba, que eu sabia de meu pai, onde era o reduto dos meus tios. Sim. Meu pai tava lá, o que eu fazia? Pegava meu pai e levava meu pai pra casa. A minha mãe, você trouxe aqui pra aqui. Eu falei, não, você vai conversar com ele, cara. Olha. E aí, então enfim, você tinha essa proximidade. Ele saiu de casa, mas estava por perto. Teve época que meu pai saiu mesmo. Meu pai, tipo assim, eu queria ter o meu pai de volta, mas tipo assim, era diferente você ter o pai em casa, próximo. Eu aproveitava todos os poucos momentos que eu tinha. Eu forçava essa relação, eu trazia a verdade, né? E era cansativo, cara. Era muito cansativo. Porque as minhas influências estavam todas ao redor. Por mais que eu tivesse a igreja ali próximo, mas, pô, você queria ter um tênis legal. Você queria ter outras coisas. E, tipo assim, se você não tem um pai, você vai recorrer pra onde? Ele ajudava financeiramente? Não. Porque se ele não chegava, quem chegava? O crime. Então, se a família não abraça, o crime abraça. E eu falava, mano, não posso, cara, não posso isso. A minha avó falava, você não vai se envolver com os maloqueiros. E era louco isso, não, tipo assim, o temor a Deus.
Foi o temor a Deus que me livrou de muita coisa, que me trouxe de volta. E aí, quando eu tinha 23 anos, meu pai... Não, 23? Sim, com 20 anos meu pai volta para casa. E aí, Olha. 21 anos, meu pai volta para casa, porque... 10 anos depois. Sim, é porque eu comecei a cantar na televisão com o Robson Monteiro. Sim. E aí a galera tal, e aí isso trouxe a questão. Aí quando eu tinha 24 anos, minha avó faleceu. Quando minha avó falece, E foi uma grande. Sempre é uma grande perda, não, mas. uma perda para mim absurda. Ela era o meu paro, Coluna ali, pode isso, dizer. o meu centro, sabe? Centro, isso. Hoje a gente fala sobre depressão, sobre bullying, mas quando eu ficava meio amuado, eu lembro que ela abria a cortina assim, bora, vamos, não, vamos não. Olha, você não é o primeiro e não é o último. Sempre vai acontecer coisas ruins com você, mas você tem a opção de se levantar. Então levanta, lava essa cara, toma um banho que eu vou fazer um café, vai brincar, vai fazer alguma Como coisa. é bom ter a avó para ouvir Cara, isso, né? e uma visão totalmente diferente. E aí eu falava, e aí trazendo essa questão de convívio com a minha avó, eu aprendi a ser um cara que abria muita mão das coisas, por conta dela. Imagina, um molecão, poderia andar rápido, mas se eu tô de braçada com ela, eu vou andar no beat dela, nos passos dela. Sim. Eu vou chegar a correr para pegar um ônibus. Não, deixa, a gente espera, eu vou próximo. Aí na hora de subir no ônibus, eu faço questão de colocar ela dentro do ônibus. Se o motor... Não anda não, deixa ela sentar. Então, brigar por pessoas, aprendi com a minha avó. Que isso também fez muito parte, me influenciou e me trouxe muita questão do meu caráter de liderança hoje. E aí, a questão da paternidade, ela me corroeu muito, cara. Mas o meu pai, nesse momento que eu precisei dele, ele estava lá. Porque quando a minha avó faleceu, eu estava no meu primeiro... Era sua avó materna ou paterna? Uma avó materna. Meu primeiro programa do Raul Gil, eu fiz... Minha avó foi internada. Quando foi para gravar o segundo, minha avó foi dia 25 de setembro de 2004. Minha avó faleceu. E aí eu fiquei... minha avó morreu num sábado. E aí, pessoal, mano... Eu enterrei a minha avó às 4, cantei no casamento às 6... No outro dia cantei em 2 eventos, no domingo, segunda-feira era a gravação no Raul. Minha mãe falou assim, minha mãe ligou meu pai e falou o seguinte, minha mãe faleceu, Marcelo precisa de apoio, eu preciso trabalhar, você vai cuidar dele. E aí, cara, eu fui. Meu pai comigo, tal, foi até o último programa, tá, a gente foi indo, só que eu nunca tinha passado por esse trauma, essa questão. Todo dia eu sonhava com a minha avó, isso estava me matando. Sim. Eu estava entrando em depressão e não sabia. Sim. Minha avó faleceu em setembro de 2004. 2005, em abril, eu já estava a ponto de querer morrer para encontrar ela. E literalmente mesmo, sabe? Não pode falar essa palavra, desviver, né? Pra não ser cancelado. E aí, cara, quando aconteceu essa situação, eu falei, para mim já era. Aí o que acontece? Eu sonho que eu entro num ônibus, minha avó tá do outro lado. Quando eu passo a catraca, ela levanta, olha pra mim, sorri, dá o sinal e desce. Nunca mais eu sonhei com a minha avó, nunca mais senti dor nisso. O que eu entendo? O ônibus é o ministério, a jornada da vida. Ela falou, chegou o meu momento. Eu vou descer no ponto, mas você continua a viagem. Cara, eu entendi essa missão de uma forma absurda. E aí eu continuei galgando as minhas questões. Minha filha nasce em 2006, queria muito que ela conhecesse minha avó. Sim. Nasceu a cara da minha avó, Alicia. Olha. E aí foi muito legal. E eu vim vivendo todas as minhas questões, acertando e errando. Por quê? Por não ter uma estrutura paterna. Tipo assim, os meus conselhos eram, mano, vamos meter o cano, vamos fazer não sei o que lá, vamos aquilo, vamos se envolver com mulher, vamos beber, vamos aquilo. Então, tipo, tudo isso, fala, mano, são escapes que a gente tem pra se esconder. E Cristo falando, não vai ser fácil, mas eu posso mudar você de uma vez por todas. Eu posso fazer você ser um cara pleno. E eu não acertei o tempo inteiro. Pra eu chegar até o Altas Horas foi algo muito louco. Mas algo que eu aprendi com meu pai. Quando eu era pequeno, ouvindo um Tim Maia e falando sobre o Michael Sullivan, quando eu conheci o Michael Sullivan, é como... me ajuda a trazer o Michael Sullivan aqui. Vamos dar um jeito, claro. Quando eu conheci o Michael Sullivan, é como se eu tivesse de mão dada com meu pai. Olha. Cara, porque ele me falava muito sobre isso. Então você entende, foi algo que ele semeou lá.
aquele momento que eu tava vivendo ali era um momento de uma semente. Sim. Eu não tô falando sobre Cristo, tô falando sobre palavras, sobre lei de semeadura. Ele falou, mano, canta isso. Tá. A primeira coisa que eu falei pro Michael Sullivan, eu falei, mano, meu pai me fez ouvir você demais. Aí ele falou assim, bendito seja o seu pai. Eu falei, ainda bem. E aí nós fizemos uma resenha, eu falei pra ele, sabe a canção que ele mais fazia ouvir? Que eu ouvia com ele, que eu me apaixonei? Foi uma música que você fez pra um comercial de final de ano. Que era, leva, meu som contigo, leva. Ele falava isso, né, cara, sobre a canção. Aí ele, exatamente, tal. Aí ele, então, já era. Ele aqui, então agora tu é meu filho. Tu vai ser meu filho na música, tal. Muito bacana isso. E poder aprender com ele foi muito louco. Então, a paternidade, ela não se dá somente ao sangue, mas ela se dá a todo aquele que se dispensa em gastar um tempo, em ensinar, em direcionar. Então, os poucos momentos que eu vivi com o meu pai foram marcantes, mas viver sem ele, para mim, durante esse período de formar caráter, cara, foi algo que me fez muita falta. Se não fosse a igreja, não no sentido CNPJ, mas no sentido... ajudar nas escolhas, nas decisões. Isso, no sentido religioso mesmo, sabe? De colocar regra. Sim. Não, você não vai isso, você não vai usar calça, você não vai empinar pipa. Não, você não vai. E eu não sabia, eu ficava louco com isso, mas eram ambientes onde eu podia ser laçado, cara. Sim. E Deus, você entende que Deus estava criando essas regras para mim? Não se trata só dali de uso e costume, se trata do limite, né? Você tem limite. Exatamente. E de repente, hoje sabemos que muitas coisas foram até opressões, né? Há 20 anos atrás. Porém, aquele limite nos prendia ali, mas nos deixava a gente a não fazer coisas que pastor, poderia ultrapassar os limites. E realmente foi. Hoje, esses dias eu encontrei o pastor e eu falei, você lembra, pastor, como eu era? O dia que eu quis usar o cavanhaque, o senhor falou que era do Satanás. E ele falou assim, o diabo tem um cavanhaque desse. Eu falei, o diabo tem um dele, eu tenho o meu. E era muito louco. Eu fiquei de banco muitas vezes por cantar diferente. Sim. E aí quando eu fiz 18 para 19 anos, ele falou para mim, olha, eu tive um sonho, você toma muito cuidado, o diabo quer te colocar na televisão. Falei, o diabo? Mal sabia que era uma revelação. Aí eu falei, o diabo quer pôr na televisão? Falei, meu Deus, aí tal. Aí veio as oportunidades e tal. Eu falei, ó, pastor, eu não sei se foi o diabo, mas apareceu dentro da igreja. Eu tô indo. Não, que não pode, aí tal. Fui. Atendi meu chamado, fui. Quando eu fui, apareci nas TV dele. Marcelinho, vem cantar na igreja. Ai. Porque às vezes a gente acha que, tipo, ousando. A mesma coisa que Pedro no barco. Não anda não, cara. Não sai do barco não. Deve ser um fantasma, ele aqui tá te chamando. E só Pedro sabia quem era a voz. Ele fez, se é o Senhor eu vou andar, se não for eu vou afundar. E tá tudo certo. E aí a voz falou, então vem. E ele começou a andar. Então era loucura até você sair do barco e pisar na água e andar. Depois disso as pessoas falam, uau, mano, que coisa louca, cara. Como ele conseguiu fazer isso? Então, o chamado profético, ele não se revela a outra pessoa, a não ser a quem está sendo chamado. E muitas das vezes é algo novo que Deus está dando para... Por exemplo, Sansão está... Vê se é isso que eu entendi, para o telespectador também entender de forma exata. Vê se é isso. Sansão, ele está ali... Tem muita mulher para Sansão escolher. Sansão era forte, bonito. Sim. Aí ele vai e escolhe uma filisteia. Aí ele vai apresentar o pai dele, a noiva, que já é a futura esposa. E o pai pergunta... Mas tem tanta gente no nosso meio, você vai escolher logo uma filisteia, que era o povo inimigo. Sim. Aí o versículo embaixo está escrito assim, e eles não sabiam que isso vinha da parte de Deus, para causar briga entre Sansão e os filisteus. Ou seja, o pastor achou que era o diabo, mas de repente ele até teve mesmo a revelação. Sim. Porque na mente dele a televisão era pecado. Sim, exatamente. Né? Na cabeça dele, isso não, tipo assim, é algo muito louco hoje, pastor, porque... Nós começamos falando sobre essa questão artística. Sim. Sabe? E hoje eu falava, não, eu sou um adorador. Eu falei assim, eu sou um artista, mas eu sou um adorador. Eu sou um adorador que estou como artista. Tipo assim... Que hoje tem até índios que falam, eu não sou artista, mas
A música é uma Eu falei, arte. eu sou. E dependendo do lugar que você disser que é um artista, você é visto como soberbo. E não é isso. Não, nada a ver. Igual a palavra levita, que seria outro estudo aqui, mas Sim, não existe mais levita eu não hoje. tô Se você levitando, falar, não. eu não sou levita, eu sou artista, meu Deus. Aí todo mundo fala, não, eu quero ser levita. Tá? Eu falei, então bora lavar o banheiro da igreja comigo. Ninguém quer lavar o Mas banheiro o que, da que é isso? Levita não é cantar? Não, Ué. irmão, não é. E você acredita que nessas igrejas que não me permitiam usar isso, fazer aquilo outro, eu lavava banheiro, arrumava os bancos, arrumava a mesa da ceia, eu fazia tudo isso. Ali, ou seja, estava sendo um papel de levita. Exatamente, cara. E ali eu aprendi sobre batalha espiritual, sobre fazer visita, sobre orar pelos enfermos, sobre fazer aquilo mesmo, expulsar os demônios. A galera, tipo assim, mano, você é doido. Tipo, até hoje, tipo, às vezes a gente tá em alguns lugares, e aí eu falo, mano, a gente tá brincando e tal, e eu falo assim, espera só um pouquinho só. O que aconteceu de chorar ali? Tudo bem com você? Tudo posso orar por você? Eu falei, calma, Satanás. Fica quietinho aí. Eu já te vi. Esse cara, mano, que loucura é essa? Eu falei, você tem um dom disso? Eu falei, eu não sei se eu tenho um dom, mas eu tenho um chamado pra isso. Então, o mundo espiritual é muito louco. Sim. Mas você não é cantor? Eu falei, você tá achando que eu sou uma estrela do gospel? Não, eu só estou como isso. O que é muito maior que isso. Tanto eu tava no programa Encontro. Aí falaram assim, e aí Marcelo, você quer fazer como é que você pensa o seu show? Eu falei, eu amo show, mas eu queria muito fazer uma cruzada. Ou se não, fazer um show com milagre, né? Sim. Porque eu amo isso, cara. Sabe por quê? Eu acho que é a saudade dos congressos. Sabe aqueles congressos que quando a gente chegava na igreja, a gente já sentia aquele calor ali. Sim, Meu, tem um negócio diferente. Misericórdia, Deus vai me revelar aqui hoje. Você não tinha feito nada, mas você já ficava com medo. Era a presença. Então imagina o quão meninos nós éramos, né? E hoje a gente acha que tá mais maduro, a gente não quer fazer certas coisas. Meu, é conhecer a Cristo, sabe? Conhecer Jesus de verdade. Mas você tem que ser liberto de algumas coisas. Meu, a multiforme graça. Deus não trabalha com forma, ele trabalha com formas. A forma como Deus me usa, de repente, é diferente como ele te usa, como ele se revela a mim, como ele se revela a você. Eu acho que é muito sobre isso. Sim. E Marcelo, como você chegou no Raul Gil, embora você concorreu ali, Sim. Você não ficou em primeiro, você ficou lá em terceiro, foi? Eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar no Raul Gil. Isso. E como que você chegou na televisão? Depois do Raul Gil, você foi para... Como foi o convite para você fazer parte do Altas Horas? Tá. Inclusive, você também já pode emendar o assunto. Tá indo para Portugal, né? Pela Rede Globo, televisão. Exatamente. Lá no The Voice. Eu não sei falar inglês igual você, não. Não você fala muito bem. Mas me conta aí, como tem sido essa experiência, o seu contato hoje? Você ainda está com o contrato, você faz a parte. Como está a sua vida hoje, né? Os projetos do cast? Sim, tem muita coisa interessante que aconteceu nesse meio tempo. Eu sempre fui envolvido no âmbito artístico, né? E do modo televisivo também. Então sempre as oportunidades me apareceram. Graças a Deus, eu tenho o prazer e a alegria de falar que através da música eu consegui colocar muitos amigos meus para fazer aquilo que foram chamados. Eu recebi um recado tão lindo de um parceiro na pandemia, e ele é back vocal de vários artistas famosos, né? Viajou o mundo, nosso sonho, né? E aí ele falou assim, Negrão, tô te mandando essa mensagem para dizer pra você ficar firme, ficar forte e louvar a Deus pela tua vida, mano, que senão, se não fosse você me ensinar e me colocar na carreira, eu não ia ter comida pra pôr na minha mesa, cara. Olha. E o setor de live, música, entretenimento foi o que mais cresceu. E eu falei, meu, que louco isso. E aí foi. Trabalhei com vários artistas, fiz o musical da Amy Winehouse, que foi suporte da Rede Globo de televisão. E aí eu sou muito parceiro das Fábricas de Cultura de São Paulo. Fábrica de Cultura de São Paulo é um projeto maravilhoso que acontece em toda São Paulo. Quero mandar um beijo pra minha amiga secretária de Cultura do Estado, Marília Marton, e também ao Renato, que é o diretor da Fábrica de Cultura, da Catavento. E eles fizeram na Sapopemba e na Curuçá um festival de música gospel. Eu ganhei três festivais. Dois solos e um com The Mission, que é o meu coral. E aí, enfim, aí teve um projeto chamado Elvis Presley, que era cantando a parte gospel do Elvis.
Meu Deus. Isso foi no mês de agosto de 2022. Com certeza foi um espetáculo maravilhoso. Foi maravilhoso, cara. Tocando uma cantora também muito querida, não me lembro o nome dela, mas ela é maravilhosa. E eu cantei Amazing Grace, how sweet a sound. Cantei e tal. E o pessoal da Globo tava filmando isso e tal. Foi a G1, a Rede Globo que fez a cobertura. E aí surgiu Altas Promessas. Falaram, tá tendo festival gospel, se você quiser se inscrever. Tipo assim, isso aqui tá meu festival. Se você quiser se inscrever, falei, vamos lá. Vou lá. Tal, falei, tal, eu mandei um vídeo, tal, enfim. Eram mais de 12 mil inscritos, cara. E aí, nesse meio período, eu já tinha vindo, tipo, me curando, né, de Covid e tal. E aí, no mês de outubro, antes de novembro, né, antes ali do finalzinho pro começo, eu sofro de novo, cara, de uma questão chamada erisipela. Mano, isso é horrível. Quem tem erisipela sabe que eu tô falando de uma infecção que acontece na pele, na perna. Mano, foi uma seta do inferno. E eu não podia parar, né, cara? Cantar. Nada é fácil, né, Marcelo? Sempre tem um obstáculo. Misericórdia, eu sou superação, sou a verdadeira fênix, meu. E que área aí e tal. Enfim, quando acontece essa questão, aí tô me recuperando, o telefone toca. Tudo bom? Quer falar com o Marcelo? Quem gostaria? Falei, peraí que é o Sullivan. Aí eu, pera um momentinho. Dei um grito e voltei. Oi, tudo bom? Marcelo, tudo bom? Como é com o Sullivan? Diretor do Altas Promessas, tal. A gente escolheu seu vídeo, gostei muito. E como é que você tá? Eu, vivo, né? Bem pra valer. Uau, ficamos 1h30 conversando e tal, batendo papo sobre. Aí ele falando assim, manda uma canção que você acha que é bacana pra fazer. Eu mandei a canção Resposta, e aí não foi a resposta que eu cantei. Meu, foi uma parada muito louca. Aí conversamos sobre música, compartilhei com ele a minha pouca experiência perto da dele, né? Mas muito assertiva, por sinal. Ele, cara, tu produz bem. E eu fiz uma versão de uma canção chamada Pra Onde Irei. Que eu não queria cantar essa canção porque ela era worship. Eu queria cantar uma vibe do tipo do Eli Soares, Álvaro Tito, um negócio que mandasse voz. Mas eu resolvi cantar sobre propósito. E não sobre quem eu realmente gostaria de fazer. Cantei Pra Onde Irei. Cara, passei. Fui pra final. Só que dentre ser escolhido e ir, eu peguei Covid de novo, tá? Oh, meu pai. Foi uma luta. Eu falei, eu não vou participar. Aí os médicos da Globo me atenderam, me instruíram, tomei as vacinas, né? Tudo que tinha que fazer. Me recuperei e fui. Cara, final. E eu já tava muito feliz por estar lá. Ganhei. Quando eu ganho, e aí, poxa, aí a vida, tipo, dá um boom, né, cara, pra várias situações. E aí eu entro no casting do Altas Horas. Aí eu fiz a homenagem ao Skank, que era o final da banda, o último show deles, a última apresentação deles. Sim. Foi no Altas Horas. Eu fiz, e de lá pra cá, trabalhando sempre com vários artistas de cunho mundial, nacional. Oportunidade de sempre estar trabalhando com o Michael Sullivan, e aí as oportunidades sempre aparecem, né? Por você estar dentro de uma rede mundialmente conhecida e respeitada. O pessoal lá de fora de Portugal me viu, me chamou para ser técnico de um dos cantores que está participando do The Voice. Sim. E eu falei, isso para mim é muito gratificante, né? E a Igreja do Senhor, ela avança juntamente comigo nesse propósito. Glória a Deus, Marcelo. E diante disso, você, fora o trabalho que você tem, artístico, você atende a eventos em igrejas também? Atendo eventos em igrejas, trabalho com produção musical, exatamente. Você dá aula de canto também ou não tem? Hoje eu não consigo dar mais aula de canto, mas... Não existe ainda lá na internet, um curso pronto? Cara, muita gente tá me falando sobre isso, mas eu vou fazer um projeto que é voz para voz. Que aí eu vou falar do período que eu quase perdi minha voz, o que aconteceu, como eu fiz para recuperar, como que é a forma certa de cantar, os apoios, todas essas questões. E eu tenho um workshop que eu tenho rodado o Brasil aí, que é a música e a adoração. Se alguém quiser levar esse workshop para a igreja, pode? Pode, claro. O seu contato tem lá no Instagram? Sim, tem. Qual que é o contato? Meu Instagram é Marcelo Gonçalves Real. Não tem arroba. Marcelo Gonçalves Real. Você coloca lá no Instagram. E o telefone para contato é 11 95832 3149. Alguém vai te atender.
ou meu, ou eu mesmo, ou a galera que tá por lá, você vai ser atendido e eu vou com o maior prazer estar com você. Marcelo, eu vou entrar num quesito aqui, Sim. porque você é o cara para responder isso. Oh, my God. Muita gente pode... Mas você sabe responder. Porque você conhece o lado secular, conhece o lado gospel. Sim. Né? Qual a dificuldade hoje de um cantor... Eu não vou perguntar nem se é certo ou se é errado, porque todo obreiro é digno do seu salário e todo Sim. trabalho precisa... Claro, remunerado como tudo. Ser remunerado. Mas até onde um cantor gospel pode cobrar para cantar, para ir nas igrejas? Dentro do cenário gospel que você tem vivido hoje atual. Sim. Porque antes da pandemia era uma coisa, hoje é outra. Sim. Eu sei que é. E como você vê isso hoje? Eu entendo muito com a questão de honra, né? De honra. Muito simples. Vamos supor, se eu entendo a unção que o senhor carrega, se eu vou chamar o senhor de um lugar longe, o senhor vem com toda a sua família, a sua estrutura, então o senhor vai demandar tempo. Ah, mas ele vive para Deus. Você não é Deus, irmão. Tá? Ele vive para Deus. Então ele poderia viver para Deus dentro da casa. Ele tá atendendo a missão. Então a gente entende que existe um preparo para isso. Tanto, vamos falar como músico, a gente tem banda por trás disso. Então os músicos, eles têm família. Que muita gente, o que de graça recebeu, de graça dá, mas eu tô dando pra Deus. Mas não, não, você estudou, claro, não foi de graça. Tipo assim, o dom que a gasolina não é de graça. O dom que eu recebi é de graça, então beleza, o dom que eu tenho é de graça. Mas o que a gente fala sobre a parábola dos talentos? Você receber e vai ficar lá. Não, irmão. Você tem que evoluir. A vida é uma constante uma evolução. A gente não vive num círculo, uma espiral. Você tem que evoluir. Então, eu acho que sim. O caixa, não, eu tipo assim, eu aceito. Eu recebo ofertas, eu tenho um padrão, né, de valor, porque às vezes fala, não, irmão, é oferta. Tipo, eu vou com a banda, os caras querem me dar R$200. Eu falo, irmão, R$200. Um músico, muita gente não sabe, mas o músico hoje é profissional. Não é menos que R$400, R$600. Cara, tipo, R$400 hoje, isso a gente fala por questão de igreja, né? Uhum. Mas a gente não prefeitura, claro. Não, a gente tá falando de cachê de no mínimo R$1.500, R$2.000. Sim. Tipo assim, porque os músicos se preparam, porque os equipamentos são caros, né? Tem músicos que são assalariados, isso aí é um acordo comercial entre qualquer questão. Mas vamos supor aí, se eu tô com uma banda, eu não sei como é que foi o dia do cara. Eu não sei o que o cara tá precisando em casa. Eu já fui em igreja e falei, Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe hoje. E o pastor mandar um Roberta Miranda em mim. Sabe o que é Roberta Miranda, né? Não. Vá com Deus. Meu Deus. Já solta o Roberto. Fala, meu Deus. Aí fala, e eu falo, meu pai. Aí daqui a pouco Deus diz, Varão, posso te presentear? Eu falei, amém. O cara vai lá e oferta na sua vida. Então você vê que quem te sustenta verdadeiramente aos céus. Antigamente eu entrava nisso e tal, não ia. Agora, hoje, eu não escolho. Não é que eu escolho igrejas para ir, mas eu escolho a quais mesas eu quero me assentar. Sim. É fato. E nós não estamos falando de dinheiro, não é sobre dinheiro, de honra. Não. Mas, quando fala, fulano cobrou para ir. Não, ninguém cobrou. Eu não cobro, mas a questão, tem igrejas que eu não peço oferta. Não precisa falar. O cara já sabe o que eu carrego, o que eu entrego no altar, quem anda comigo. Então, o cara honra como tem que honrar. É uma grande bênção. Porque a mente dele tem essa questão. Como que você vai visitar Jesus e não vai levar o presente? Né? Tipo assim, você tem que levar. E como você vai chegar para entregar algo e você não vai receber? Não é a igreja que tá te pagando, não é sobre grana. Já foi muitos lugares que eu fui, eu falei, eu vou entregar meu louvor. Não, pastor, não precisa. Você não quer que eu seja abençoado? A visão do cara. Se você tá me pedindo de eu ser abençoado, eu falo, tá bom, pastor, eu recebo oferta e devolvo a oferta e pago a banda do meu bolso, porque é um propósito que Deus coloca no meu coração. Partiu do seu coração. Exatamente, mas olha só a visão do cara. Por que você não vai deixar eu ofertar na sua vida? Você vai me pedir de ser abençoado, de lançar uma semente? Então o cara sabe que quando ele entrega... E quem tem a mente que não é aberta para isso, falar... Não, você tá doido. Esses dias me disseram, vou chamar o fulano, porque o fulano... não pede nada, ele é uma benção. Eu falei, pastor, mas abençoe ele. Claro. Porque é falta de honra. Eu já recebi cada uma, você fulano. Eu falei assim, Marcelo, olha, eu ia chamar um cantor aí, mas ele cobra 70 mil pra cantar na igreja. Eu falei, sério?
E você canta bem mais que ele, eu vou chamar você. Eu falei, beleza, quanto que eu posso abençoar? Ele cobrou 70, você é doido. Vou cobrar 50. Você tá louco? Uai. Se eu canto mais que ele, sou melhor que ele cobra 70, eu tô cobrando menos. Pro cara entender a loucura que ele tá falando. Não é sobre dinheiro. Se alguém falar, Marcelo, você vai me ajudar? Falo, vou. Fala, não, se eu não tiver gasolina, eu falo, mano, eu não tenho gasolina. Você consegue me ajudar nisso? Bora, vamos lá outro. Então, às vezes as pessoas me chamam com todo o merchandise pra fazer. Alguém tá ganhando em cima disso. Até porque quando chama o Marcelo Gonçalves pra ir na igreja, a igreja tem o pastor. Sim. Então tá chamando para um evento, para um entretenimento. Exatamente. Claro que o seu coração é voltado para adoração. Pra adoração. O intuito ali, nós estamos falando aqui, não é de dinheiro, Sim. mas é da intenção. Sim, é só que quando a igreja chama um cantor, chama alguém famoso, a intenção é... Não é business. É isso. Desculpa, mas é sobre isso. Senão... Ou senão, às vezes é por ego. Fulano cantou na minha igreja. Os caras decoraram. Já levei ciclano, já levei fulano. Falei, sério, pastor, que legal. E você? Aí quando você... Não, Barão, vamos ver uma outra hora. Eu falei, ué, você levou com que dinheiro? Não era seu? O que você tá fazendo com a sua igreja? Então, tipo, é louco. Tem lugares que Deus fala pra mim, não vai. E eu não vou. É louco isso. Você pode falar, Marcelo tá louco e tal. Gente, a gente tá vivendo esse tempo e a gente tem que ter uma sensibilidade de onde Deus quer nos levar. Nem todo lugar que brilha, Deus está lá. Entendeu? Como assim Deus? Tem lugares que Deus não está. Eu vejo algumas agendas, Marcelo, você falando, me veio à memória, que às vezes me assusta. Não tem como a gente não ver. O camarada põe lá, o mês tem 30 dias, ele põe em 35 agendas. Fala, meu Deus, para eu atender 8 agendas. Ele é onipresente. Não é que não possa ir, mas às vezes não é melhor você ter 5 agendas, ou 4 ou 8, mas com qualidade, excelência do que... Exatamente. Aquela correria toda e de repente Deus nem tá nisso. Que às vezes a gente acha, tipo assim, tem caras que colocam a quantidade pra dizer que tá sendo acessado e quando você vê umas agências, os caras colocam assim, evento fechado é porque não tem nada. O cara não tem evento fechado, irmão, não coloca evento fechado, você não precisa colocar lá na sua... se é fechado, tá fechado. Já era, se é corporativo, você não precisa fazer isso. Então, tipo assim, são as artimanhas do famoso marketing, né? Tem gente que tem essa necessidade. Eu, graças a Deus, fui curado nisso. Às vezes eu achava que se eu não estivesse numa igreja X ou Y, os caras não iam me ver, eu não ia... Não. Quando eu entendi que é o céu que me blinda, é o céu que me guarda, quando eu vivi isso... Aquilo que Deus te deu, independente da onde está, né? Exatamente. E o que Deus me deu, não é o lugar onde você vai, a bênção vai atrás, onde... Exatamente. Né? Exatamente isso. Eu tô no 28. Que legal, que legal. legal. Se você estiver lá, vou te abençoar. Então é sobre isso. Que legal. Marcelo, olha, rapaz, eu quero agradecer você por estar aqui Pastor com a gente. Rangel, eu que agradeço. A gente ficar conversando aqui. Quero muito que você faça parte desse tempo, dessa fase do RangelCast. Amém. Tá? As portas estão sempre abertas para você aqui. Com certeza. Quero te chamar para ir lá na nossa igreja também, na de Lisboa. Uau, vamos tá? Vamos honrar, tá bom? Nós temos comunhão, já entendi que o senhor tem uma mente de honra, princípio de honra. Hein? Com certeza. E assim, tem alguma coisa que você quer deixar nesse momento para nossa geração? Sei que você já deu muitos conselhos aí, muita coisa boa, mas o que você deixa pro... Não vou falar só pro Brasil, não vou falar em nível mundo, porque temos muitos brasileiros fora daqui também. O que você deixa para essa geração de conselho? Você como pai, como esposo e como pastor também que você é. Isso. Qual o conselho que você deixa para essa geração que está nos vendo? Exatamente. O seu momento de dificuldade não te define. O que vale para você é aquilo que Deus diz que você é. Isso não é o jargão, isso é uma verdade. Deus, quando olha para nós, ele já sabe todos os nossos dias. E na linha da eternidade, quando ele diz para você que tem algo grande, algo poderoso para você, acredite, porque no futuro ele já está lá. No seu passado ele estava. Meu Deus. E no seu presente ele está com você. Apenas confie no processo. Há uma canção que Deus me entregou e ela diz: a dor não é maior do que a promessa. Canta um pedacinho daqui a pouco. A dor não é maior do que a promessa. A vitória é maior do que a espera. Tudo que você chorou e orou não se compara ao que te entrega hoje o Senhor. Confia e não duvida, não.
descansa o teu coração. Ele é o Deus que guerreia por você. A sua parte é somente descansar e crer, confiar. Uau! Marcelo Gonçalves, Gratidão, tamo aqui junto. no Rangelcast. Tamo junto, Obrigado, Marcelão. pastor. E prazeraço. Conta comigo. Fique ligado, ó, se inscreve aí no nosso canal, Rangelcast, divulga, compartilha, faça parte também dessa família. Que Deus te abençoe. Valeu, Marcelo. Valeu, gratidão. Deus abençoe.